Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo, bênção de Deus. Esse é o vídeo Leitura Bíblica, vídeo de número 309, onde nós vamos deixar registrado a leitura do capítulo 6 de 2 Samuel. Vamos de leitura bíblica? Esse é o capítulo onde nós vamos ver a arca levada para Jerusalém. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus no coração Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uza e Aion, filhos de Abinadab, conduziram o carroção. Com a arca de Deus, Aion andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nagom, Uza esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uza, por seu ato de irreverência. Por isso, Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uza. Até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uza. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gade. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses e o Senhor o abençoou e toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então, Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os carregava a arca do Senhor, quando os que carregava a arca do Senhor, davam 6 pessoas. Ele sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi vestiu colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda de Davi, que na tenda de Davi lhe havia... Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos, e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois, todo o povo partiu, cada um para sua casa. Voltando Davi para casa,
Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: Como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto da frente dos escravos, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar? Mas Davi disse a Mical: Foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel perante o Senhor celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Aleluia, louvado seja Deus. O capítulo 6 de 2 Samuel é um marco na história de Israel, narrando a jornada de Davi para trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Esse capítulo, né, ele revela lições profundas sobre a santidade de Deus, a importância da obediência e a natureza da verdadeira adoração. Após consolidar seu reinado e conquistar Jerusalém, Davi deseja centralizar a adoração a Deus, trazendo a Arca da Aliança, o símbolo da presença divina, para a nova capital. A intenção, ou seja, esses 23 versículos, nós podemos esboçá-los ou dividi-los da seguinte maneira: o versículo 1 ao 7, a intenção correta, mas o método errado. E assim na nossa vida, até hoje, né, muitas vezes nós temos a intenção correta, mas usamos métodos errados, métodos sem consultar a Deus. Veja que Davi desejava priorizar a presença de Deus em sua nova capital. No entanto, cometeu um erro crítico ao transportar a arca em um carro novo, puxado por bois, em vez de seguir a instrução bíblica de que ela deveria ser carregada nos ombros dos levitas. O incidente de Uza. Quando os bois tropeçaram, Uza tocou na arca para equilibrá-la e morreu instantaneamente. Boas intenções não substituem a obediência às ordens de Deus. Não podemos adorar a Deus do nosso jeito, mas sim conforme a sua santidade exige. Olha que bênção, né? Essa é uma das lições desses sete versículos de 2 Samuel, capítulo 6. Qual lição? Boas intenções não substituem a obediência às ordens de Deus. Não podemos adorar a Deus do nosso jeito, mas sim conforme a sua santidade exige. Versículos 8 ao 11. Após a morte de Uza, Davi sentiu temor e deixou a arca na casa de Obed-edom por 3 meses. Transformação. Deus abençoou grandemente a casa de Obed-edom por causa da arca. Qual lição nós podemos tirar desses versículos aqui, do versículo 8 ao 11? A presença de Deus, que traz juízo para os irreverentes, traz abundância e bênção para aqueles que a recebem com reverência e honra. Versículo 12 ao 19, né? Alegria da adoração extravagante. Ao ver as bênçãos sobre Obed-edom, Davi tentou novamente, desta vez com sacrifícios e seguindo o protocolo correto. Davi dança. O rei despiu-se de suas vestes reais, vestiu um efode de linho, veste simples, e dançou com todas as suas forças diante do Senhor. Qual lição tiramos desses versículos? A verdadeira adoração requer humildade. Davi não estava preocupado com sua imagem como rei, mas em exaltar a Deus. O desprezo de Mical. Versículo 20 ao 23 vai então narrar
esse episódio, né, que é o desprezo de Mical, filha de Saul, esposa de Davi e filha de Saul, criticou, né, Mical. Mical, esposa de Davi e filha de Saul, criticou a atitude do marido, considerando-a indigna de um rei. A resposta de Davi: ele afirmou que se humilharia ainda mais perante o Senhor que o escolheu. Consequências: Mical permaneceu estéril até o fim de sua vida. Lições: aqueles que julgam a adoração sincera dos outros fecham as portas para a própria fecundidade espiritual. Lições ou aplicações para nossos dias de hoje, né? Primeiro, reverência. Deus deve ser tratado com santidade e temor. Nossas boas intenções não anulam a necessidade de obedecer à sua palavra. Adoração autêntica. A verdadeira adoração vem do coração e pode parecer loucura ou excesso para quem não compreende a profundidade do relacionamento com Deus. Prioridade. Davi priorizou a presença de Deus em sua vida e governo, um princípio que deve nortear a vida de qualquer cristão. Algumas curiosidades importantes é que a Arca da Aliança era um símbolo da presença de Deus, contendo as tábuas da lei, um recipiente com maná, um recipiente com maná e a vara de Arão. A dança de Davi é mencionada como uma das principais instâncias de adoração exuberante na Bíblia, demonstrando a conexão entre a alegria e o louvor. O fato de Mical ter permanecido estéril é visto por muitos estudiosos como uma consequência de sua falta de adoração e desprezo pela obra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então fica aí a leitura do capítulo 6 de 2 Samuel, que podemos extrair muitas coisas desse capítulo. Um grande abraço, que Deus te abençoe. I love you em Cristo Jesus, te amo em Cristo Jesus. E até o próximo vídeo, querendo Deus.